Juízes 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vê e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque, e ainda até o Jordão, restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim ficou Israel em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até ao Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos os quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não, não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa. De Gileade e de Mispa e de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a vitória. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha do seu encontro. Saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela a filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e a deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, tua palavra é sempre viva e eficaz, mesmo quando nos parece estranha, mesmo, Senhor Deus, quando pela nossa própria incapacidade, pela distância que estamos do texto, não conseguimos enxergar, Senhor, por meio das nossas debilidades, a riqueza que se encontra aqui. Mas nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, o Senhor abra o entendimento do teu povo. E por meio deste mesmo Espírito, o Senhor me use, Senhor Deus, na pregação clara, genuína, fiel do teu Evangelho, para que o teu povo seja orientado, edificado, corrigido e o nome do Senhor exaltado. É o que nós te pedimos no poder de Cristo, o nosso Senhor. Amém. No mundo de desigualdades e num país ainda mais desigual como o nosso, nós temos a tendência de achar que a situação em que nós nascemos, o lugar onde nós fomos colocados, vai ser determinante a respeito do futuro que teremos. Então, se alguém nasceu na favela, ele vai morrer na favela. Se alguém nasceu rico, ele vai morrer rico. Dessa forma, nós nos tornamos não só pessimistas, mas crendo numa doutrina determinante. Uma doutrina que não condiz com a Escritura. Ora, quando nós olhamos para a história de muitos servos de Deus ao longo da história da revelação, muitos deles nasceram em situações muito difíceis. Na verdade, Israel passou por situações tremendas, tanto momentos de muita ascensão e momentos de tremendas quedas. Então, ainda que alguém que nasça numa família, num berço de ouro, como a gente fala, tem algumas vantagens, tem certas facilidades, isto não é determinante para o futuro dela. E ainda que a tua situação hoje seja difícil para alcançar os objetivos que você tem, isso não quer dizer de maneira nenhuma que você não pode chegar lá. O que nós não podemos de maneira nenhuma é nos tornarmos vitimistas, porque este é o discurso dos nossos tempos. É por isso que se inventam tantas
tantos malabarismos, tantas ferramentas para tentar ajudar quem está embaixo subir. Não naturalmente, não orientando, não dando instrução, mas facilitando algo que não deveria ser facilitado. Basta perceber quantas cotas são dadas, né? De maneira desenfreada. Quantas vezes as pessoas entram em determinada vaga, sendo, fazendo parte de algum tipo de minoria, só por fazer parte da minoria. E não se pensa que muitas outras pessoas que também vieram de baixo, também passaram pelas mesmas dificuldades, não tiveram estas cotas, não tiveram facilidades e hoje estão muito bem. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, enxergá-la como ela é, porque isso é um fato, irmãos. A nossa realidade, ela se impõe sobre nós. Eu não tenho como mudar o que é real hoje. Eu preciso identificar quais são as minhas dificuldades, as minhas debilidades, de acordo com a realidade que Deus me deu, e quais são as oportunidades que eu tenho de crescimento. Se para alcançar determinado lugar eu tenho que estudar, me esforçar, acordar cedo, trabalhar muito, fazer o que eu tenho de fazer, eu preciso usar cada um destes meios para alcançar o meu objetivo. Isso independe se você é rico, se é pobre, se é baixo, se é alto, se é preto, se é branco. Todos nós precisamos passar por determinadas situações para alcançar os objetivos. Quantas pessoas que nasceram em berço de ouro hoje estão sem emprego, sem renda, passando dificuldade? Quantas e quantas pessoas que saíram lá de baixo hoje são grandes empresários, grandes médicos, doutores, juízes, homens bem-sucedidos na sociedade? Então, isto não é determinante. A nossa situação atual, as nossas dificuldades, precisam ser enxergadas como elas são. Sim, dificuldades. É muito mais fácil você conseguir chegar em determinado lugar tendo os meios já dispostos do que você não os tendo. Mas em não os tendo, isso não quer dizer que Deus não possa abrir portas para que você chegue lá. Quem diria que Jefté seria juiz de Israel? Jefté, ele é identificado logo no início do texto como alguém que não teria muitas esperanças de um futuro desgraçado até. Porque, veja só, no verso 1, era então Jefté o gileadita, homem valente, porém, veja que há uma adversativa aqui, porém, ele era um homem valoroso, um homem trabalhador, honesto, porém, filho de uma prostituta. Se hoje, até hoje, ser filho de uma prostituta é uma vergonha, você imagine há milhares de anos. Como é que Jefté era enxergado? Por mais que ele fosse trabalhador, honesto, correto, cuidasse da sua casa, da sua família, todo mundo olhava para Jefté com um olhar atravessado. É o filho da prostituta. Ele é trabalhadorzinho, mas é filho da prostituta. Então, o tempo todo, as pessoas estavam lembrando daquilo que ele é, da sua condição natural. Como diz o comentarista, a desgraça de Jefté dizia respeito a uma condição que ele não podia mudar. Ele era natural de uma prostituta, ele era filho de uma prostituta. Essa era a situação dele. E, ao mesmo tempo, essa era a sua desgraça. Não tem como mudar. Porque existem coisas no nosso passado que são impossíveis de serem transformadas, mudadas. Foi lá registrado. Mas, louvado seja Deus, que muitas vezes usou exatamente a figura da prostituição para mostrar que nós éramos assim, um povo de Deus era assim, Israel era assim. Ele disse ao profeta que fosse lá casar com uma prostituta e tirá-la do prostíbulo para encenar o que ele estava fazendo com o povo de Deus. Então, irmãos, não importa o nosso passado, porque Deus pode mudar até a situação de um filho de uma prostituta como Jefté, fazê-lo um grande homem do Senhor. O que Deus faz com o seu povo é pegar o nosso passado, amassar e jogar no mar do esquecimento.
O Senhor, Ele faz a mulher que não é mais uma mulher virgem ser assim, respeitada pelo seu futuro marido. O Senhor faz com que um povo pecador como nós somos, ser tido como um povo santo. Veja quantas vezes no início das cartas o apóstolo Paulo diz aos santos que estão em Éfeso, aos santos de Corinto. Santos o quê? Lê a carta para você ver quem eles são. Pecadores miseráveis. Muitos ainda metidos em um monte de prostituição, idolatria. Deus chamou santo. Os santos de João Pessoa. Os santos da IPL. Mas quando a gente olha para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos assim, mas o Senhor nos santifica. O Senhor faz do filho de uma prostituta um juiz. O que ele poderá fazer por ti? Como ele poderá limpar o passado da tua família? Somente com o sangue do Cordeiro. O que ele fez com Jefté, ele pode fazer com qualquer um de nós, se ele assim o quiser. Jefté, ele teve que enfrentar a fúria dos seus irmãos, observe no verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. O que é que Jefté podia fazer? Os seus irmãos se juntaram contra ele e expulsaram de lá, dizendo: você não vai ter herança porque você é filho da prostituta. Então ele pegou as suas coisas e foi embora. Quantas vezes, irmãos, nós não somos maltratados justamente por aqueles da nossa própria casa? Que deveriam cuidar, zelar, são justamente os que nos maltratam. Isso aconteceu também com José, por os seus irmãos, por ciúme, por inveja do que Deus fazia a José, que o venderam, que disseram ao pai que José, que era o filho mais amado do seu pai, havia morrido. E José passou por tudo aquilo ali, com um propósito de Deus, virar governador de todo o Egito e salvar Israel da fome. Pois bem, é exatamente o que Deus está fazendo aqui também, por meio de Jefté. Quem era, por exemplo, Moisés? Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. Porque o imperador mandou matar todas as crianças de Israel. E Deus preservou Moisés para que ele pudesse ser o libertador de Israel. Quem era Davi? O menor da sua casa. Quando o profeta chega na casa do pai de Davi, ele sai procurando os irmãos de Davi e não encontra nenhum deles para ser o futuro rei de Israel. Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse. E o profeta diz: o que é que está acontecendo? Existe mais um filho nessa casa? Então é chamado o último deles, o mais baixinho, o que não tinha força aparente. Pastor de ovelhas, chama ele lá. Deus diz: eu não escolho como os homens escolhem. Porque vocês veem o exterior, eu, porém, vejo o coração. E Davi se tornou o maior rei de Israel. Porque era tipo de Cristo. Aquele que não tinha beleza nem formosura. Mas o Senhor agradou-se no seu filho. Não importa quando Deus quer elevar alguém, quando Deus quer fazer alguém grande. Você pode ser filho da faxineira, filho de prostituta, você pode ser favelado, você pode não ter nada, você pode não ter emprego, você pode não ter absolutamente nada. O Senhor muda a situação. E o período de desgraça dessa pessoa é o período de treinamento para o futuro glorioso que o Senhor o faz esperar. Porque veja só, quando o texto diz aqui, observe verso 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. A ideia que a gente tem aqui quando lê homens levianos, a gente pensa logo que ele se juntou a pessoas irresponsáveis. Porque ser leviano, de fato, tem essa ideia de alguém que não é responsável, que não é
amigo da verdade, é uma pessoa que não tem fundamento, por isso que ela é leve, ela não é uma pessoa fundamentada, enraizada. Por outro lado, o uso da palavra leviano também é possível, com outro sentido, que tem a mesma raiz de ser leve, mas é leve por não ter um lugar fixo. Assim como Jefté se tornou um exilado pelos seus irmãos, muitas outras pessoas que também estavam na condição semelhante a dele se juntaram em Tobi e começaram a trabalhar. E o trabalho desses homens levianos, no sentido de não terem casa própria, não terem um endereço próprio, mas ficarem vagando, era um trabalho que precisava lutar. Eles iam buscar o alimento por meio da guerra, que é instrumento de Deus. E por que Deus permitiu que ele fosse para a guerra? Porque futuramente Jefté seria não só um juiz, mas um general de guerra de Israel. Quando Deus está nos preparando, irmãos, para um futuro glorioso, Ele nos faz passar por um treinamento militar. Ele nos faz ser humilhados, desprezados, muitas vezes, para que nós possamos aprender a lidar com a glória. Porque não há nada pior para uma pessoa que não passou por esse treinamento, de passar provação, escassez, dificuldade, do que receber uma posição gloriosa sem tal treinamento. Não queira isso das mãos do Senhor. Nós somos aperfeiçoados no sofrimento. Quando você sofre, e aí, veja só, há um detalhe. Não é o sofrimento causado por conta de um pecado específico. O sofrimento causado por conta de um pecado específico é castigo. Não é treinamento, é castigo. Mas o sofrimento causado quando eu ando na presença de Deus, quando eu tenho buscado viver uma vida justa diante do Senhor e mesmo assim Ele me massacra, este tipo de sofrimento é sim o treinamento de Deus. Por isso nós não devemos nos revoltar. Por isso nós não devemos, de maneira nenhuma, nos rebelar contra o Senhor. Porque Jefté, filho de uma prostituta, exilado, não reclamou. Mas foi trabalhar. Ele foi fazer o que estava dentro das suas possibilidades. Qual é a minha realidade? Eu não sou exilado. Eu não estou nessa situação. Então eu vou me juntar a outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, que é sair dessa situação, e vou lutar para que eu possa sair. Não se una a pessoas que não têm os seus mesmos objetivos. É por conta disso que o Senhor nos proíbe a termos amizade muito apegada com os ímpios. Porque eles não têm os nossos objetivos. Porque eles têm uma outra forma de falar, uma outra forma de pensar, uma outra forma de cuidar dos filhos, outra forma de pensar a respeito de mulheres. E se nós começarmos a ter uma amizade muito próxima com eles, muito provavelmente não sou eu que vou influenciá-los, é o contrário que vai acontecer. Então eu devo me separar dessas amizades. Devo me juntar a quem ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, porque isto é a definição da verdadeira amizade. Por que nós nos tornamos amigos de Deus? Porque em Cristo nós temos a mente dele. Nós passamos a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Antes disso, o que acontecia? Nós estávamos em inimizade com Deus, porque nós amávamos o que ele odiava e nós odiávamos o que ele ama. Então, se unir a pessoas que têm o mesmo objetivo é extremamente importante. E veja só, quando você vem de uma situação mais difícil, vem de baixo, e você se une a pessoas que também estão numa situação semelhante, mas estão estudando, trabalhando, se especializando, buscando crescer o tempo inteiro, pensando em como crescer, em como evoluir como pessoa, como profissional, como servo de Deus. Quando você se une a essas pessoas, a tendência de você crescer também é muito grande. Agora, quando você faz amizades que que passam o tempo inteiro reclamando, colocando defeito em tudo, se maldizendo, se vitimizando, a tendência de você tornar-se um vitimista é muito grande.
Então nós devemos, em primeiro lugar, guardar nossa própria boca para não ficar reclamando da situação que nós temos e nos afastar de pessoas que têm um pensamento que não é o nosso. Isso é uma proteção, irmãos. Isso é sabedoria. Então, quando eu me aproximo de pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, estão o tempo todo buscando elevação, isso sim me faz ter a possibilidade de sair do ponto que eu estou e chegar em outro lugar. E aí, veja só, tem muita gente que acha que viver segundo a sua própria realidade a vida inteira, isso é um pensamento humilde. Olha, eu vivo assim, para mim está muito bom. Isto não é humildade, isso não se trata de humildade. Eu vou lhe explicar por quê. Por que Jefté queria crescer? Porque ele queria mostrar o caráter dele. Que ele, por ser filho de prostituta, não precisava ser um prostituto. O fato do meu passado não pode ser mudado não quer dizer que o meu futuro será igual ao passado. Então eu vou mudar, eu vou evoluir. Sabe por quê? Só Deus não evolui. Por quê? Porque Deus é perfeito. Então, se nós enxergarmos em Deus aquilo que Ele é, perfeito, Deus nunca evoluirá. Porque Deus está sempre satisfeito com a situação em que se encontra. Porque Ele não precisa de mais nada. Logo, uma pessoa que se satisfaz neste sentido, se acomoda, não se satisfaz, se acomoda com a realidade que tem e não busca evoluir, não é sinônimo de humildade, é sinônimo de idolatria. Porque se coloca no lugar de Deus. Deus é perfeito, por isso ele não cresce. Eu sou imperfeito, então eu tenho que crescer. Eu preciso crescer como pessoa, eu preciso crescer como profissional, eu preciso crescer financeiramente, eu preciso crescer como pessoa, como pai, marido, servo de Deus. É inerente da nossa condição humana o crescimento, a evolução, a mudança. Porque nós não somos Deus. Lembre-se disso. Quem não quer crescer não é humilde, é soberbo. A humildade está em se colocar onde nós somos. O que é soberba? É pensar mais do que eu sou. É não conseguir me enxergar. Tá tudo bem assim, eu vou passar a vida todinha do jeito que eu estou. Não existe isso. Não existe ninguém estável, porque não há estabilidade nesse mundo. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Então, irmãos, a ordem do Senhor é crescer, evoluir em todas as áreas da nossa vida, como fez Jefté. Em seguida, depois de trabalhar com os levianos, o texto fala, verso 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Ou seja, Jefté não é um tolo. É um homem sábio. Eu estava lá, vocês me maltrataram e me botaram para fora. Por que vocês estão atrás de mim agora? As coisas precisam ser tratadas. Quando alguém injustamente nos faz um mal, existem duas coisas que nós precisamos fazer. Uma é perdoar, quando é pedido perdão, porque é ordem do Senhor. Mas a outra é o processo anterior ao perdão, que o Senhor também nos ensina. O culto é didático para que nós possamos entender como se dá a nossa relação com Deus. No início do culto, o Senhor fala e chama o seu povo e nós dizemos, Senhor, estamos aqui. Queremos te servir. Aí ele diz, mas peraí. Mas vocês não são flor que se cheire, não. Vamos lembrar aqui quem vocês são. Aí vem a lei de Deus. Por que a parte da contrição não está no final? Porque Deus passa na cara logo no começo. Olha aqui o que vocês fizeram. Ele não diz assim, eu vou liberar perdão para todo mundo. Não, peraí, vamos tratar. Aí você diz, Senhor, é verdade. Sou pecador.
miserável, eu não mereço estar aqui. Eu confesso, reconheço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aí ele disse: então tá bom. Vocês vão me obedecer? Vamos obedecer. Em tudo que o Senhor disser, nós faremos. Ele vai e disse: então podem se chegar a mim. Então, irmãos, quando alguém nos faz algum mal, alguma injustiça, a obrigação que nós temos, em primeiro lugar, é perdoar. Mas peraí, antes de perdoar, tem o tratamento. Você se lembra do que você fez? Não é desculpe qualquer coisa aí, não. Diga o que foi que houve. Aí ele diz: vocês se lembram que vocês me trataram lá atrás? Disseram coisas que eu não fiz, coisas que eu não poderia de maneira nenhuma mudar. O que é que eu posso fazer? Eu sou filho da prostituta, mas que culpa eu tenho? É o compromisso que ele coloca como condição. Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Verso 7. Verso 8. Responderam os anciãos de Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça. Agora o negócio mudou de figura. Eu não vou ser mais irmão de vocês, não. Agora eu vou ser cabeça de vocês, porque vocês são desorientados. Se eu for lá e resolver o problema de vocês, vocês me respeitarão? Se eu vos livrar dos vossos inimigos, eu serei o teu Senhor. Isso aqui é o anúncio do Evangelho. Percebe isso? Se eu te livrar dos teus inimigos, eu serei teu Senhor, porque teu Salvador já sei que eu vou ser. Quem não quer um Salvador? Qual é o homem que rejeita um Salvador? É por isso que nós, quando ofertamos o Evangelho, não perguntamos se a pessoa quer se salvar dos seus pecados simplesmente. Mas você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeiro é o senhorio. Ora, se ele me livrou dos meus inimigos, é claro que ele é mais forte do que eu. Se ele é mais forte do que eu, ele é meu líder. Se ele é meu líder, ele é meu Senhor. Nosso Salvador é o nosso Senhor. Jefté era um tipo de Cristo. O que livra-nos dos nossos inimigos é o nosso Senhor. E o Senhor nos pergunta isso todos os domingos. Quando o Evangelho é anunciado, e nós achamos que coisa linda, que coisa maravilhosa, veja a salvação do Senhor. O final de cada pregação é: e agora, vocês vão se submeter a mim como Senhor? Ou não? Porque se eu não sou o Senhor, também não serei Salvador. Aí eles dizem, eles respondem a esse evangelho. Responderam os anciãos, verso 10 de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos a Gileade e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Veja que coisa interessante, a citação de uma oração que ele faz. Ele trata o pecado, resolve o que tinha de resolver, ele é recebido agora como chefe na terra onde ele foi primeiro oprimido. Aí ele vai até Deus e vai orar ao Senhor. Senhor, ele vai contar o que está acontecendo. Irmãos, alguém tem dúvida que era Deus que estava justamente dirigindo os passos de Jefté? Para que contar a Deus o que está acontecendo se é Ele mesmo que está conduzindo a minha vida? É porque Deus quer que eu articule palavras, pensamentos, raciocínios para falar com Ele. Não é porque Deus se sente um coitadinho precisando. Não, às vezes as pessoas oferecem Deus assim. Fale com Deus, cante para Deus. Ele quer ouvir, mas ele não precisa de ouvir. Quem precisa falar sou eu. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, porque ele guia os nossos passos. Por que ele quer ouvir a minha voz? Porque ele quer se relacionar com o seu povo. Ele tem prazer em ouvir as orações dos seus servos. E Jefté não dava um passo sem orar ao Senhor. Quem dera quando Deus estivesse nos tirando da situação difícil e nos elevando, nós não nos esquecêssemos
E é Ele que faz todas as coisas. Então ele fala essas palavras diante do Senhor. Verso 12. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Que homem é esse? Ele é instituído, empossado como general de Israel. E o objetivo era se livrar dos amonitas. Mas ele não parte para a guerra. Ele manda uma carta diplomática para dizer qual o problema que nós temos aqui. Vamos tentar resolver pacificamente? Porque um homem bíblico, ele é assim. Ele tem capacidade de ser tão violento a ponto de matar. Ele está pronto para a guerra. Os homens bíblicos precisam estar sempre se preparando para o pior, para defender a casa, dando a vida pela sua família. Mas antes disso, a gente sempre tenta a pacificação. O caminho melhor é o caminho da paz. Tende paz com todos, quando? Quando dependeres de vós. Então ele mostra que o coração dele é pacífico. E há entre mim e ti. A resposta do rei é o seguinte, verso 13. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei, filhos de Amon. Para não ler tudo de novo, eu vou explicar a resposta que ele deu. Quando ele envia a primeira carta, dizendo, não vamos entrar em discussão, vamos resolver pacificamente. Aí o rei de Amon diz o seguinte, não é bem assim. Basta você restituir a terra que vocês tomaram e a gente fica em paz. Não contavam com o conhecimento bíblico do Antigo Testamento que Jefté tinha. Ele vai descrever tudo o que aconteceu lá no os Pentateuco como um todo. Mas especificamente no livro de Êxodo, Números, quando eles estão saindo ali do Egito, ele vai informar o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós não tomamos a terra de vocês. Porque existe uma lei lá em Deuteronômio, por favor, Deuteronômio 2, que proibia Israel de tomar as terras dos Moabitas e dos Amonitas. Deuteronômio 2, versos 9 e 19. Verso 9. Então o Senhor me disse, não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão na sua terra, pois dei em possessão os filhos de Ló. Porque Moabe e Amon, os irmãos devem lembrar que esses povos são filhos de um incesto das filhas de Ló com seu pai, de um pecado. E mesmo assim o Senhor ainda está concedendo essas terras a estes filhos pecadores, filhos do pecado, aliás. Não contendas com eles, a terra é deles. Eu não as dei a vocês. Verso 19, mesmo capítulo. E chegarás até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por possessão. Então existia uma lei que proibia Israel de tomar essas terras. E o conhecimento da lei que Jefté tinha foi o argumento dele na segunda carta. Ele disse, não, nós não fizemos isso. Porque Deus disse que não era para tomar, nós obedecemos ao Senhor. O que aconteceu? Ele diz, a terra de vocês ia de tal lugar a tal lugar. O que nós tomamos não estava dentro da terra de vocês. Estava dentro da terra que vocês perderam para Arnon, para esse outro rei. Então nós não estamos tomando a terra que foi proibida. Vocês, moabitas e amonitas, perderam para este outro povo e aí deixou de ser de vocês. Então nós tomamos aquilo que Deus nos deu. Até lá adiante, né, ele diz, veja, verso 23. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono da terra? Não é certo que aquilo que queima teu Deus
te dá, consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Vocês têm um Deus que é um ídolo. E vocês dizem que o que Quemos dá a vocês é de vocês, porque a gente não pode ter o que Deus nos deu. O nível de argumentação desse homem, a sabedoria, o modo como ele lidava com a guerra, é algo impressionante, irmão. Quem conhece guerra, quem já viu, né, quem já entrou em algum tipo de luta, percebe que a melhor coisa que tem a se fazer é não entrar nela. Então deve-se usar todos os meios para que você não tenha que entrar na guerra. Porque depois que entra na guerra, é sangue derramado. Então ele está mostrando, não faz sentido isso. Cartas diplomáticas trocadas entre dois reis. Não faz sentido ir por esse caminho, porque Deus nos deu a terra. Vocês têm a terra de vocês, nós temos a nossa. E aqui um detalhe, né? Nós somos proibidos pela lei de Deus de querer qualquer coisa que não é nossa. Isso tanto no 8º mandamento, não furtarás, que começa com o desejo de ter o que Deus não me deu, quanto no 10º mandamento, não cobiçarás. Porque quando eu tenho inveja, eu fico triste quando eu vejo que alguém tem uma coisa que eu não tenho. A cobiça, o querer ter, que me faz ter raiva daquele que tem. Nós somos proibidos disso. Por outro lado, o 8º mandamento, não furtarás, ele também diz que eu devo resguardar a minha propriedade. Então, ao mesmo tempo, eu não devo querer o que é seu, mas o que é meu ninguém vai tomar. Isso não é uma coisa antibíblica. Defender a sua casa, pelo contrário, é algo bíblico. A argumentação de Jefté é o seguinte: olha, eu não quero o que Deus não me deu. Nós respeitamos a lei de Deus. A terra dos Moabitas e dos Amonitas não era nossa. Agora, esta terra aqui é minha e ninguém vai tomar. E se vocês puserem um pé, a gente vai para a briga. Veja como é que continua o verso 25. És tu melhor do que o filho de Zipó, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperaste durante este tempo? Não sou, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. O final da carta dele era o seguinte. Você percebe aqui agora a ameaça. Eu estou explicando a vocês que não vale a pena a gente ir para a briga. Porque essa terra aqui não é de vocês. Agora tem uma coisa. Se você não ouviu o que eu estou dizendo, Deus será o nosso juiz. Como é que Deus é o juiz? Vamos para a briga. Já pensou nisso? Todos os meios pacíficos, diplomáticos para resolver um problema. Não teve jeito, meu filho. Vai para a guerra. Se você tentou todos os meios, ao outro lado não te ouviu, ora, é só lembrar de Mateus 18. Como é que eu ganho um irmão? Vai lá, conversa com ele, tu sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, você leva mais 2 ou 3 testemunhas. Isso é a parte diplomática. Mas se ele não ouvir ninguém, entrega à igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata-o como gentil e publicano. Expulsa. Então, os crentes, irmãos, precisam aprender a ir para a briga também. Eu não estou falando briga de violência necessariamente, nem quase nunca é necessário. Mas existem meios lícitos para ir para a briga. Agora, a briga não é por meio de fofoca, de dissimulação, de conversinha no canto. Existem meios justos, lícitos, dentro e fora da igreja, de irmos para a briga. E quando a gente usa os meios lícitos, sabe o que é que acontece? O final é a palavra de Deus. O que Deus resolver, ele foi juiz na nossa causa. Foi o que Jefté disse. Vamos para a briga.
Quem ganhar, está com a razão. Antes de sair para a luta, veja, verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares aos filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Veja, o que não aconteceu com Abimeleque, o juiz anterior, aconteceu aqui. O Espírito do Senhor pousou sobre a mente, a cabeça e o coração de Jefté, preparando para a guerra. Nós devemos orar, irmãos, pelos nossos líderes, no Estado, na igreja, em casa, para que eles sempre estejam sendo guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a oração que toda mulher deveria fazer para o seu marido. Que o Espírito do Senhor esteja sobre o meu esposo, para que ele me governe bem. É a oração que os membros da igreja deviam fazer pelos seus presbíteros. E que todos nós devíamos fazer a respeito dos nossos governantes. Senhor, dá o teu Espírito a estes homens. E quando se fala de governantes, mesmo que sejam ímpios, o Espírito de Deus não está sendo dado para que ele se converta necessariamente, mas para que ele governe bem. Então, antes de ir para a guerra, o Espírito do Senhor encheu Jefté. E ele fez um voto. Essa é a parte mais polêmica do texto. O voto de Jefté. Porque quando a gente lê, a impressão inicial da leitura só do verso 31 é que foi um voto de tolo. Foi um voto precipitado. Veja, eu vou ler novamente, preste atenção. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Veja só, o que você imagina? O voto de Jefté foi um voto em que, depois da vinda, né, depois que ele vencer a guerra, ele vai voltar. E a primeira pessoa que ele vir, ele vai sacrificar em holocausto, no fogo. Meus irmãos, eu tive uma dificuldade tão grande nesse texto, porque faz 11 anos que eu prego, usando basicamente uma lista de comentários, mas o principal sempre é Matthew Henry. E eu nunca precisei discordar dele. Um puritano do século XVII, presbiteriano, raiz, mas né, até para que a gente veja que ele também falha, entendo eu, aqui ele falhou. E eu não estou dizendo só com minhas palavras, muitos outros tradutores, conhecedores bíblicos muito mais bem preparados do que eu também pensam da mesma forma. Porque a grande questão aqui diz respeito à tradução. Mas não só a tradução, até a própria leitura. Você lê o restante do texto, vai perceber que não faz sentido o que está sendo dito aqui. Ele não matou a filha dele. Certo? Eu trouxe 8 argumentos aqui para demonstrar que não faz sentido essa ideia de que ele tenha matado sua filha. E o pensamento majoritário, talvez alguns irmãos até já conhecessem esse pensamento, é que Jefté fez um voto de tolo. Mas eu vou explicar por que isso não faz sentido, certo? Então, em primeiro lugar, Jefté demonstrou na trajetória dele, até aqui, ser um homem sábio, prudente, né, pacífico. Quer dizer que até agora, quando as coisas estavam muito difíceis, sendo até filho de uma prostituta, exilado, ele foi prudente. Aí na hora que as coisas estão muito bem, ele vai fazer uma bobagem dessa. Isso não faz sentido. Não se espera de uma pessoa uma reação assim quando se tem um histórico muito bom. Esse é um primeiro argumento. Não é um argumento definitivo, mas te leva a pensar que não faz muito sentido isso que ele está fazendo. Ou pelo menos o que atribuem a ele. Segundo, não há nenhuma passagem bíblica em que Jefté seja de alguma forma condenado pelo que fez. Você olha de Gênesis a Apocalipse, não tem um versículo que fale mal do voto de Jefté. Pelo contrário, se você abrir comigo em Hebreus 11, 32,
texto diz assim: E que mais direi? Isso aqui é o rol da fé, os heróis da fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele está no rol dos heróis da fé. Espera aí, um tolo está no meio dos heróis da fé, sem nunca ter sido condenado, porque veja só, Davi também está, e Davi também tinha pecados seríssimos. Só que em outros lugares o pecado de Davi foi condenado. Mas de Jefté, jamais. Então esse é mais um argumento. Quarto argumento, a lei de Deus condena essa prática. Deuteronômio 12, versos 29 a 32. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 12. Agora lembre que, mais claro ainda, é Deuteronômio 5, do verso 6 a 21, no sexto mandamento, não matarás. Mas aqui ele dá mais alguns detalhes, 12, 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Vocês não vão fazer como os ímpios quando vocês tomarem a terra, porque eles chegaram ao ponto de queimar os seus filhos vivos em oferta pelos seus pecados. É um homem que tinha o conhecimento bíblico que Jefté tinha, que já provou que tinha, aí ele vai e mata a filha dele. Isso não faz sentido, irmãos. É contra a lei de Deus. Além disso, quando a filha de Jefté pediu 2 meses para pensar a respeito da sua consagração, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, Jefté teve 2 meses para reconsiderar. Levítico 5, eu não vou ler, mas você pode depois ler em casa. Levítico 5, versos 4 e 5, é um texto que fala que quando alguém faz um voto de tolo, um voto precipitado, ele poderia ir até o Senhor, pedir perdão pelo que tinha feito e mudar o voto. Ele não podia deixar de cumprir, mas ele podia cumprir da maneira correta. Levítico 5, 4 e 5. Levítico 27 fala da lei que o ofertante pode mudar o seu voto quando é um voto de tolo. Um homem com conhecimento que Jefté tinha sabia dessa lei e não usou durante os 2 meses que pôde reconsiderar, também não faz sentido. Mas o, o último, ou um dos últimos argumentos, para mim, é o determinante, é a própria estrutura do texto. Vou ler novamente, voltando lá para Juízes 11, verso 31, o texto que na nossa tradução está assim: quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ou seja, quando essa pessoa chegar, e o conectivo aqui, e ele está sendo utilizado para adicionar uma informação. Quando isso acontecer, eu farei. Então, a consequência dessas primeiras cenas é a segunda cena, o holocausto. E eu o oferecerei em holocausto. O problema é que, na língua hebraica, esse conectivo de adição, ele também pode ser um conectivo onde vai contrapor a ideia. Como a gente tem, né, na língua portuguesa as conjunções adversativas, mais, porém, contudo, todavia. E o vav, que é uma letrinha pequenininha, só não é menor do que o iod em hebraico, ela é usada nesses 2 sentidos. Eu não vou aqui citar todas as vezes que ela é utilizada como uma conjunção adversativa, mas vocês vão ficar sabendo que existe. Thomas Coke,
ele faz a seguinte tradução a partir desta possibilidade. Juízes 11:31. Certamente será do Senhor, e eu vou oferecê-lo por um holocausto. Será consagrado ao Senhor, ou eu o oferecerei. Essa é uma possibilidade. Daqui a pouco a gente volta para ela. E.W. Bullinger, um comentarista episcopal, ele diz o seguinte: qualquer que seja a possibilidade, isso é masculino. Ou seja, essa oferta seria masculina, o que impossibilitaria a filha dele ser a ofertada, porque ela era uma mulher. Mas o emissor da sua carta era feminino. Assim, seu voto precipitado era impossível de cumprir, que deveria ser arrependido. Ou seja, ele tinha a possibilidade de se arrepender, porque o voto que ele fez estava errado. Agora, no uso e ou, o hebraico vav é uma partícula conectiva que é traduzida de muitas maneiras diferentes. Também é usado para traduzir por ou. Aí ele cita aqui vários textos. Ele diz também, veja a nota em mais. Aí ele cita outros textos que você pode usar como adversativa, mais. Muitos textos. Então, o que é que nós podemos entender aqui? Qual seria a melhor tradução segundo esta tese? Verso 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, ou eu o oferecerei em holocausto. Por que ou? Porque se fosse um animal, ele podia oferecer em holocausto. Se ele estivesse voltando e ele visse um animal, aquele animal vai ser entregue em holocausto. Mas se fosse uma pessoa, não podia ser entregue em holocausto por tudo isso que eu acabei de falar, porque é contra a lei de Deus. Então esta pessoa seria consagrada. Ou eu vou consagrar, se for uma pessoa, eu vou oferecer em holocausto, se for um animal. Era uma pessoa, então o que foi que aconteceu? Ele não ofereceu em holocausto. Um outro argumento muito forte, o sétimo, está lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra aqui, sacrifício, sabe qual é? Holocausto. Como é que Paulo está usando a palavra holocausto? De maneira figurativa. É uma comparação. Ele não está dizendo que no culto racional da nova aliança nós devemos chegar aqui e sermos queimados vivos. Ele está dizendo que todo o nosso ser deve ser entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aí alguém pode dizer, mas Paulo estava escrevendo em grego e o Antigo Testamento é em hebraico. Aí eu lhe pergunto, e a mente dele era grega ou hebraica? Era um fariseu de fariseus, irmãos. Conhecia muito bem a lei. Então ele está usando a figura do Antigo Testamento, onde um animal era sacrificado, para dizer que nós devemos ser consagrados totalmente diante do Senhor. E por fim, a leitura natural do próprio texto. Só voltar lá para Juízes 11, como eu falei, só ler o final já resolve o problema. Verso 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite. Agora pule comigo, por favor, para o verso 36. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Não deveria ser a minha morte? Não, chore a minha virgindade. Eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai e deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade novamente. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido, assim jamais foi possuída por varão. Então, ela não foi morta. É óbvio que ela não foi morta. Ela foi consagrada ao Senhor. Ela não podia, ela era uma mulher que não podia se casar. Essa era a consagração. Então, irmãos, aqui se resolve essa polêmica a respeito de Jefté. Jefté precisa ser restaurado na sua
dignidade, na sua reputação. Ele não era um homem tolo, nem imprudente. Ele fez o que deveria ser feito. E se alguém poderia, de algum modo, criticar Jefté, foi a sua filha. E ela fez. Por um motivo glorioso. E aqui a gente termina. Verso 34. Vendo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ele é um homem responsável com seus votos, mas o coração dele, nesse momento, pesou. Porque ele se lembrou do que dizia o conteúdo do voto. Ele só tinha uma filha. Se a filha dele não casasse, o que é que acontecia? Não tinha filhos. Se não tinha filhos, não tinha o quê? Herança, não tinha herdeiros. E se hoje é uma tristeza alguém ver o seu filho não poder ter filhos, irmãos, naquela época se esperava o Messias. Então tua filha poderia ser Maria, a mãe do Messias. Mas a partir dali, isso tornou-se uma impossibilidade. O Salvador não nascerá pela minha casa. O meu nome não será perpetuado. Erro de Jefté. Porque o nome dele foi escrito na Escritura, na Bíblia Sagrada. Foi registrado o nome dele pela sua fidelidade e apontou para Cristo. Filho de uma prostituta, se tornou um grande juiz de Israel. Aquele que nasceu numa manjedoura, que não tinha pompa nem circunstância, beleza nem formosura, se tornou o maior rei que o mundo já viu. Mas onde é que a filha de Jefté o criticou? Verso 36. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Por que você está triste? Você está triste porque eu não vou casar? Era ela a mais interessada no casamento. Ela disse: Não fica assim, meu pai. Não foi Deus que deu a vocês, nos deu aqui a salvação. Nós vamos agora reclamar por conta de um casamento? Quantas coisas nós reclamamos, irmãos, dentro da salvação? Ah, porque eu não casei ainda, porque eu não tenho filhos ainda, porque eu não tenho o carro que eu queria, a casa que eu queria, o marido que eu queria, os amigos que eu queria. Irmãos, nós temos a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma grande crítica que essa filha faz, mas não é só a Jefté, não. É a todos nós, como nós somos murmuradores. Se Deus nos deu a salvação em Cristo, nada mais nos falta. Nós devemos estar satisfeitos. E aqui, não só Jefté ficou marcado como um tipo de Cristo, mas a filha dele também. Porque assim, quando nós andamos à semelhança de Cristo, os nossos filhos também andarão. O que foi que essa mulher fez? Meu pai, a tua vontade é que eu não me case pelo teu voto. Não tem problema. Seja feita a tua vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo, um decreto eterno na Assembleia da Trindade, quando ela se reuniu para o Pai dizer como seria a salvação. Ele disse assim: eu vou eleger aqueles que serão salvos e você vai descer para morrer. Cristo olhou e disse: seja feita a tua vontade, meu Pai. Quando ele desceu e se fez o mais inóbil dos homens, o mais desprezado de todos os homens, um dia o pai dele se mostrou por meio de uma voz e disse: este é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer, porque ele faz toda a minha vontade. Na oração sacerdotal, Cristo disse: perdoa os pecados deles.
Faze deles o que eu sou contigo, um contigo. Atende a minha oração, porque até hoje o Senhor nunca deixou de ouvir as minhas orações, porque tudo que o Senhor pede, eu faço. Sou um filho obediente. No dia que ele foi morto e crucificado, quando eu estava ali dando os últimos suspiros, ele disse: Pai, está tudo consumado. Eu fiz o que o Senhor mandou. Não existe nada mais maravilhoso que ver os nossos filhos aprendendo a obedecer. Filhos, crianças, jovens da igreja, que ainda estão sob a tutela dos seus pais. Ouçam isso. Os pais de vocês não precisam mandar vocês fazerem 2 vezes a mesma coisa. Uma vez só. O teu pai falou, você faz. Imagine você ter que se submeter à vontade do teu pai, a ponto de não casar. Filhos deveriam ter um coração tão obediente a ponto de dizer: seja feita a tua vontade. E por fim, todos nós, irmãos, devemos lembrar como a filha de Jefté, o que Deus mandar, nós devemos fazer sem reclamações. Porque se andarmos assim, você pode ser filho de prostituta, favelado, desprezado, humilhado. Mas se você for obediente, o Senhor te tirará de onde você está para a glória. Pode não ser a glória desse mundo, não importa. Mas você terá a glória eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque você seja perfeito, mas porque Ele, Filho por excelência, fez tudo o que o Pai queria. Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém. Vamos orar. Damos graças a Ti, ó Deus, pela glória do Teu Evangelho revelado ainda nas letras da lei. E, Senhor, como dissemos no começo, a nossa incapacidade inicialmente não nos deixa ver a glória que está escrita aqui. Mas o Senhor nos mostrou pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por Jefté e sua filha. Mas não porque eles sejam nossos salvadores. Obrigado porque eles apontavam para o verdadeiro Salvador, que é Cristo. Nós possamos olhar para Ele, aquele que não tinha absolutamente nada aos olhos humanos para ser glorioso, e o Senhor o fez glorioso. Aquele que fez toda a tua vontade. Nos ensina a ser como Ele, Pai. No poder de Cristo nós te pedimos. Amém.